A grandeza da criação. Este será o título da nossa terceira lição do primeiro trimestre do ano de 2023 da classe Adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos nesta terceira aula da classe de adolescentes, em que nós falaremos sobre a grandeza da criação do Senhor. Sempre que eu penso na grandeza de Deus, eu me lembro do salmista Davi, lá no Salmo 19, verso 1, em que ele diz assim: que os céus manifestam a glória de Deus e que o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu gosto muito de ler este salmo, porque eu fico imaginando a beleza de tudo que o Senhor fez. E basta nós darmos uma olhadinha para o horizonte e contemplarmos o nascer do sol, ou então o pôr do sol, o entardecer, para nós vermos a beleza, a grandeza de tudo que o Senhor fez. Então, querido aluno ou professor que está aqui me assistindo, eu convido você a, por favor, nesta aula, abrir o seu coração, a sua mente, abrir os seus olhos para enxergar a beleza de tudo que o Senhor fez e a complexidade do corpo que Ele nos deu para usarmos aqui nesta terra. Então, nesta aula, nós teremos aí um papel essencial, um papel bastante fundamental no auxílio de conduzir os nossos adolescentes para a compreensão da grandeza de tudo que o Senhor fez. Então, professor, eu vou deixar linkado aqui alguns vídeos, também vou colocar aqui na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, alguns links de vídeos que você pode utilizar. Como hoje nós temos recursos ilimitados praticamente aqui na internet, eu vou deixar alguns vídeos que você pode utilizar para iniciar a sua aula. Pensa se você conseguisse, caso aí na sua sala de aula tenha um recurso de uma televisão ou de um retroprojetor, também pode auxiliar. Mas como hoje praticamente todos os adolescentes têm acesso a um celular, fica mais fácil você enviar num grupo ou enviar individualmente, para cada um deles um vídeo e pedir que eles façam, que eles assistam este vídeo aí na sua sala de aula, porque aí você vai conseguir guiá-los por este vídeo. Que vídeos são esses? Bom, são vídeos que mostram a beleza de tudo que o Senhor fez para nós. Então, do mar, do pôr do sol, das montanhas, de vales, lagos, rios, mares, dos próprios animais, que preenchem a criação. Então, assim, acredito que desta forma você vai conseguir atrair a atenção do maior número de alunos possíveis. Por quê? Alguns dos nossos alunos, eles aprendem mais ouvindo, outros vendo. Mas fato é, quando nós vemos algo, praticamente todos os seres humanos são despertados, têm as suas emoções ativadas por conta das imagens que eles veem. Então, tem algo melhor para nós iniciarmos a nossa aula do que mostrar aos nossos adolescentes a grandeza da criação do Senhor em um vídeo, em fotos? Vamos aproveitar os recursos que nós temos hoje para trazer à mente deles a lembrança da beleza de tudo aquilo que o Senhor nos fez. A leitura bíblica da nossa aula está lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 25. Eu sei que é uma leitura extensa, são 25 versículos. Agora, professor, não pule estes versículos, porque você não sabe qual dos seus adolescentes nunca nem leu esta narração da criação do mundo. Quantos deles talvez olharam para Gênesis e pularam logo para outros textos, não fizeram a leitura do primeiro livro da Bíblia e, portanto, não sabem qual é o cenário em que o restante da Bíblia se passa, porque Gênesis é a abertura, literalmente o livro dos começos, é o livro da origem, é o livro da origem do mundo, da terra, da vida, da humanidade. Então, conhecer a fundo tudo que o Senhor faz ali em Gênesis é fundamental para a nossa compreensão do restante da Bíblia, porque este é o livro de abertura, é o livro que vai nos apresentar o cenário em que se desenvolverá toda a narrativa bíblica. Então, professor, não pule a leitura da Bíblia. É um pouquinho extensa, mas eu acredito que desta forma você vai auxiliar os seus adolescentes na compreensão da totalidade daquilo que o Senhor fez por nós ao preparar o lugar em que nós iríamos habitar. A mensagem, que é o título, que é o texto base da nossa lição, está em Jó, no capítulo 33, versículo de número 4, e nos diz assim: pois foi o Espírito de Deus que me fez, e é o sopro do Todo-Poderoso que me dá a vida. Olha só que mensagem poderosa para nós iniciarmos a nossa aula. Os objetivos da nossa lição são, então, primeiro, ensinar o relato da criação em todas as suas fases.
Segundo, pontuar a complexidade do corpo humano, mostrando a impossibilidade do surgimento espontâneo e aleatório da vida. E terceiro, incentivar o adolescente a adorar o Deus Criador. Amém? Olha, aqui no nosso Vamos Descobrir, vai nos dizer o seguinte: você já parou para pensar na grandeza do universo, dos mundos animal e vegetal e também do corpo humano? Você já parou para pensar? Inclusive tem um hino que eu gosto muito, que é aquele. Ai, gente, eu não lembro agora do título do hino em português. Mas eu vou deixar ele linkado aqui em português e também em inglês, que é aquele hino. Se as estrelas te adoram, eu também. Enfim, vou deixar linkado aqui o hino, porque eu acredito que é um hino tão lindo para nós pensarmos na grandeza do Senhor. Né? Se nós pensarmos, às vezes nós nos sentimos pequenos, limitados, e às vezes nós estamos tão ocupados com a correria da nossa vida que nós nos esquecemos de que Deus é o Criador da nossa vida. Eu já disse aqui em outros vídeos que imagina se nós não tivéssemos essa sobrinha de pele no meio do o nosso dedo nem dobraria. Olha a capacidade do nosso olho de se adaptar a ambientes claros e a ambientes escuros. Agora, se você tem dificuldade em enxergar a beleza da criação no seu corpo, olha para as estrelas. Olha para o céu, inclina a sua cabeça e enxerga a quantidade de coisas lindas, maravilhosas que o Senhor criou. Como que nós diríamos que tudo isso veio do acaso? Como que nós olharíamos para uma mãe gestante que dá à luz a um outro ser humano completamente prontinho, acabado, e diríamos que este bebê que acabou de nascer é fruto do acaso, ou então um amontoado de células? Percebe que às vezes nós precisamos limpar os nossos olhos, deixar cair as escamas dos nossos olhos e prestar mais atenção na obra que o Senhor fez. O salmista vai dizer, né, nas obras do dedo de Deus, dos dedos, né, do Criador. Veja tudo que ele fez para nós. Olha o mundo que ele nos deixou para que nós habitássemos. É ou não é maravilhoso? Continuando. Os detalhes são tão grandiosos que impressionam a qualquer observador, até mesmo aos cientistas. A vida não surgiu de forma espontânea, em processos guiados de forma cega ao longo de milhares de anos, que é o que a teoria evolucionista acredita que nós falamos lá na primeira aula. Nós sabemos que não. Não teria como surgir desta forma a vida. O universo não surgiu a partir de uma explosão em que o caos deu lugar ao mundo como vemos, perfeitamente organizado. A verdade é que tudo veio à existência pela vontade de Deus, o Senhor criou todas as coisas. Aqui na hora de aprender, nós falaremos então no primeiro tópico sobre o relato da criação. E o primeiro subtópico nos diz assim: a criação dos céus e da terra. Os céus e a terra são criações de Deus. O Senhor os criou a partir do nada. O Senhor não tinha uma matéria para trabalhar. Então ele não tinha ali uma amontoado de células, ele não tinha ali um pouco de como que que eles falam? Não tinha um pouco de matéria humana. O Senhor não tinha. Ele trouxe à existência tudo o que existia por meio de sua palavra. É lindo olhar em Gênesis que o Senhor fala assim: e disse Deus, aí aparece. E disse Deus, aí aparece. E disse Deus, então surge. Então as águas se dividem. E disse Deus, então as expansões da terra se dividem. É maravilhoso pensar que ao falar do Senhor, por isso eu vou deixar o hino aqui linkado, que ao falar do Senhor veio à existência coisas que chegam a ser assustadoramente maravilhosas apenas com o falar do Senhor. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Eu gosto de pensar quando o Senhor disse: haja luz, foi o amanhecer do primeiro dia aqui na terra, porque a terra estava escura, não havia ali uma organização. Então, quando o Senhor disse: haja luz, é como se um dia tivesse amanhecido. Olha como é belo o relato da criação. Eu estou lendo a Bíblia do início, né? Durante este ano, eu fiz um cronograma para fazer a leitura anual da Bíblia. Eu vou deixar um link aqui de um grupo onde está esse cronograma de leitura anual da Bíblia. E eu estou lendo Gênesis enquanto preparo as aulas para os irmãos, falando sobre Gênesis. E assim, caso você não tenha feito essa leitura, caso você não esteja lendo Gênesis agora, eu aconselho você a ler. Porque conforme nós vamos lendo Gênesis e estudando esta revista, os relatos vão saltando aos nossos olhos e a nossa compreensão vai ficando mais facilitada. Então, caso você, professor ou aluno, não tenha feito a leitura de Gênesis enquanto você está preparando esta revista, eu te convido a fazer.
Acredito que vai ser excelente para a sua melhor compreensão destas aulas. Continuando, veja só. Não havia um material inicial para Deus criar a partir deste material inicial. O mundo também não foi feito a partir de Deus, pois ele é eterno e a criação teve um início. Apenas Deus é eterno. O mundo teve um começo, teve um início, e Deus é eterno, então, portanto, ele não tem um início e não tem um fim. Eu sei que a nossa mente não compreende isso, mas nós falamos na semana passada que foge à compreensão humana porque nós estamos falando de Deus. E quando Deus fosse completamente entendido, né, quando Deus for entendido pela mente humana, então ele vai deixar de ser Deus. Você consegue entender isso? Nós não compreendemos justamente porque nós estamos falando de alguém que é extremamente mais sábio, inteligente do que nós. Continuando, veja só. A criação foi feita a partir do nada. Ela veio à existência apenas pelo poder de Deus. Do primeiro ao quarto dia da criação, Deus preparou todo o habitat para receber os animais e os homens. Isso aqui é outra coisa que eu acho incrível de observar neste relato de Gênesis. Veja só. No primeiro dia, Deus criou os céus, a terra e a luz. No segundo dia, ele fez a divisão entre as águas de cima e as águas de baixo. Algumas Bíblias vão falar da expansão, né? No terceiro dia, ele ajuntou as águas num só lugar e apareceu a terra seca. A terra foi ordenada que produzisse vegetais, plantas com sementes e árvores frutíferas. No quarto dia foram criados os luminares, o sol, a lua e as estrelas. E a partir dos luminares, a passagem de dia, de tempo, de anos ficou clara, porque quando aparecesse o luminar maior era dia, o luminar menor era noite. E, portanto, nesta sequência, dia 1, dia 2, dia 3, a Terra recebeu a organização do tempo. Olha como Deus é organizado. Como alguém pode achar que uma explosão, que é algo caótico, fez surgir, né, algo tão organizado quanto a criação, que se organiza em dias? Nós vemos aí um luminar aparece, e ao dia o luminar se põe, aparece para outra parte da Terra, né, porque a Terra é um globo, aparece para outra parte da Terra, enquanto isso o luminar da noite está passando aqui. Aí quando o luminar da noite estiver para esta parte da Terra, o luminar do dia está novamente para essa parte da Terra. Como alguém poderia achar que isso veio de uma explosão? Olha a beleza. E tudo isso, percebe que é um preparo? O Senhor fez. Separou as águas, fez aparecer porção de terra seca, né? Fez a luz lá no primeiro dia, colocou os luminares para organizar os dias, e então ele começou, depois que o ambiente estava pronto, ele começou a trazer os moradores deste ambiente para ele. Então, do dia 1º ao dia 4, o Senhor prepara o lugar. Agora nós vamos ver que, dali em diante, o Senhor cria as pessoas ou os seres que habitariam este lugar que ele tinha preparado. Então, aqui no subtópico 2, nós iremos falar sobre Deus criou o mundo animal. Tendo criado o habitat perfeito, o Senhor, no quinto dia, criou toda a diversidade de espécies de seres vivos aquáticos e de aves no quinto dia. Em seguida, toda a diversidade de espécies de animais selvagens, domésticos e que se arrastam sobre a terra foram criadas no sexto dia. Quando Deus ordenou que fossem criados todos os tipos de seres vivos do mar e da terra, milhares e milhares de criaturas surgiram em um número impossível de ser catalogado. E como tudo isto veio a existir? Do nada? Você acha mesmo, gente, quando nós olhamos a avó do meu esposo, né, portanto a minha avó, ela tem um louro, e aí a gente conversando, né, e observando a cor daquele animal. Não sei se você tem um passarinho ou algum tipo de animal assim em casa, mas a cor dele, o lugar onde começa e termina, aquele verde profundo, é algo tão bonito. Eu olhando para ele pensando, olha a beleza da pintura que o Senhor fez neste pássaro, nesta ave, né? Às vezes nós nos esquecemos de contemplar a beleza do Senhor. Quando a gente vê um peixe, um peixinho, que seja um peixe palhaço, aquele laranjadinho, a pintura que tem nele, aquelas listrinhas, a parte que é laranjada, a listrinha que é branca, a listrinha que é preta, quem tomaria tempo para fazer algo tão belo e algo tão perfeito, se não fosse o Deus Criador? Veja só, por meio da palavra de Deus, tudo veio a existir. A voz de Deus é poderosa e dá a vida. Através da palavra de Deus, nós tivemos o surgimento da vida. Aqui no segundo tópico, nós falaremos sobre a criação é maravilhosa. E no primeiro subtópico do tópico 2 está a grandeza da fauna.
Veja só, deixa eu puxar que senão eu não consigo fazer a leitura. A expressão fauna é utilizada para indicar o grupo de todos os animais. A palavra também pode ser utilizada para destacar os seres de determinada região. No Brasil, no dia 22 de setembro, é comemorado o Dia da Fauna, pois nosso país tem grande parte da biodiversidade de fauna e de flora do planeta. Até pela extensão do nosso país e pela quantidade de verde e de água que nós temos aqui, é muito natural que nós tenhamos uma das maiores reservas, né, um dos maiores habitats para os animais do planeta. Eu fico pensando, eu moro aqui em Curitiba e não viajei muito para a parte do norte e do nordeste do país. Mas se você é aluno ou professor de uma parte dessa do país, por favor, me conte aqui nos relatos. Eu vejo algumas pessoas falando que é muito comum encontrar macaco, jacaré, onça em algumas partes do nosso país. Aqui a gente não tem. O máximo que tem aqui em Curitiba que eu já vi é aquele macaquinho bugio, que é um macaquinho pequenininho, né? Agora, fora isso, a gente não encontra muito destes animais aqui, até porque a gente está um pouco distante da reserva aqui da. Como que fala, gente? Da parte da divisa do Brasil, onde tem a reserva, né? Do litoral mesmo brasileiro. Agora, se aí na sua região for muito comum encontrar esse tipo de animais, me conte aqui embaixo no vídeo, por favor, me diga de onde você é, para eu saber onde é comum, né? E para que os outros alunos também vejam onde é comum encontrar esse tipo de animais. Agora, quando eu vou ao zoológico, eu realmente fico encantada com a beleza do que o Senhor fez. Aquários também me chamam muita atenção. Eu falei numa aula, acho que no trimestre passado, que eu tenho medo de água, não sei nadar, né? Uma curitibana nata. Aqui não tem mar, então eu não sei nadar. Mas, quando eu vou em aquários e eu vejo aquela quantidade de peixes e a diversidade, tem peixinho, tem peixão, tem peixe muito grande, né? Tem baleia, que aí já é algo que foge, né, a nossa compreensão de números, mas veja que o Senhor fez toda essa diversidade e colocou nos mares. Toda a diversidade de aves que tem no céu. Veja como o Senhor foi cuidadoso, foi detalhista em fazer tudo isso. E observe que os animais nunca são iguais. Mesmo peixes de uma determinada família, eles possuem diferenças, ou seja, o Senhor caprichou na criação, né? Ele preparou um mundo lindo, incrível para que nós pudéssemos habitar. Agora veja só, continuando aqui no primeiro subtópico, são mais de 100 mil espécies só em terras brasileiras. 100 mil. Você tem noção de quanta espécie cabe em 100 mil espécies? Realmente, são muitos animais. Segundo os institutos especializados, são cerca de 15 milhões de diferentes insetos e mais de 3 mil espécies de peixes. Isso é, somente em água doce. A natureza testemunha o poder de Deus, que é aquele texto do Salmo 19 que eu tinha mencionado aqui agora há pouco. No segundo subtópico, nós veremos sobre a diversidade da flora. A palavra flora indica a diversidade de plantas, então isso é super importante deixar bem claro para os nossos adolescentes. Fauna está relacionada aos animais e flora está relacionada a plantas, né, aos vegetais. Então veja só. A ordem de Deus em Gênesis 1:11 foi que a terra produzisse todo tipo de vegetais, isto é, plantas, que deem sementes e árvores que deem frutos. Estima-se que no Brasil esteja de 10 a 15% de toda a biodiversidade do planeta. O nosso país é muito rico, né? Vale glória a Deus aí pela beleza do país em que nós moramos, pela riqueza deste Brasil. Glórias a Deus, né? O Senhor é maravilhoso. Além de colocar toda essa quantidade de fauna e de flora, Ele ainda nos deu o privilégio de nascermos brasileiros. Não tem só coisa triste ser brasileiro, não. Nós temos muito que agradecer ao Senhor também. Veja só, são cerca de 46 mil espécies de vegetais divididas em várias categorias. Estas plantas e os produtos delas derivados são utilizados para alimentação, medicina, vestuário, construção civil, móveis, fabricação de papel, produção de perfumes e etc. Sem essa diversidade da fauna, a vida humana da flora, né? Seria impossível. Veja como o Senhor foi cuidadoso. Todo o universo que ele criou vai se interligando. Às vezes nós pensamos, nossa, o que a luz tem a ver com a produção de sementes? O que a chuva, o que o sol tem a ver com o nascer, né? Com o nascimento de uma vida, seja de um animal ou de um ser humano? E tudo tem a ver. A gente sabe que até as fases da lua está ligado com a altura que as águas ficam, está ligada com o crescimento do cabelo, né? Com o crescimento do nosso corpo e também com o nascimento de bebês humanos e também de bebês animais, né, de filhotes. Veja como tudo que o Senhor criou é realmente um ecossistema que está detalhadamente interligado. Continuando, nós vamos agora aqui
para o terceiro ponto, em que nós falaremos sobre a grandeza e os mistérios do corpo humano. Uma máquina extraordinária é o título do nosso subtópico. Antes de entrar nele, eu gostaria de só mencionar aqui, professor, vale muito a pena que nós tenhamos um cuidado de mencionar, de explicar aos nossos adolescentes que Gênesis não se trata de uma poesia. Nós não estamos falando de algo que foi escrito para tentar explicar do que tem ao nosso redor. Nós estamos falando de uma palavra verdadeiramente inspirada pelo Senhor do que aconteceu. Gênesis é um relato da criação do Senhor. Não é uma poesia. O Senhor não está aqui floreando o que ele fez, até porque não precisa. É apenas um relato. E é verdadeiramente um relato. Por que é importante diferenciar relato de poesia? Porque relato nós estamos falando de algo que aconteceu. E poesia muitas vezes é algo que ficou só no sonho, só no pensar de alguém. Geralmente, poesia, nós estamos falando de algo que foi bastante floreado. Um encontro de duas pessoas é transformado em algo, nossa, é quase assim, uma união do sol e da lua, sabe? Aquele excesso, aquela forçação que a poesia traz, que é bonita, mas não é o que se trata aqui em Gênesis, tá? Por que isso é importante? Porque muitos professores lá da escola, do ambiente secular, gostam de categorizar Gênesis como uma poesia, porque quando eles colocam a criação do Senhor em xeque, ou seja, em questionamento, o que sobra para entendermos? O que sobra para acreditarmos? Se nós duvidarmos da beleza da criação do Senhor, da fauna e da flora, como é que nós acreditaremos na morte de Jesus na cruz? Como é que nós acreditaremos que uma virgem deu à luz a um bebê e este bebê é o Filho de Deus? Entendeu? Gênesis, com certeza, é um dos livros que o diabo, o nosso inimigo, não quer que nós leiamos, não quer que nós acreditemos, porque é muito mais fácil fazer com que um cristão deixe de acreditar em Deus quando ele não acredita em Gênesis, ou quando ele simplesmente não conhece o relato da grandeza de tudo que o Senhor criou e que está registrado lá em Gênesis. Então, é muito importante que este livro seja levado como verdade, seja tido como verdade, porque é verdade do seu início até o seu final, tá bom? Agora aqui no terceiro ponto, veja só, a grandeza e os mistérios do corpo humano. O subtópico do terceiro ponto diz assim, uma máquina extraordinária. Você sabe do que o corpo humano é formado? Então vamos lá. 80 órgãos do corpo humano, 206 ossos, 5 litros de sangue, 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos, 86 bilhões de neurônios e cerca de 38 trilhões de células compostas por um mesmo DNA. É de perder o fôlego, não é mesmo? É extraordinário. Se você é uma pessoa que não consegue enxergar a beleza da criação olhando para o horizonte, olhando da janela da sua casa, vendo as árvores, vendo os pássaros, vendo a fauna e a flora, eu te convido a olhar para o ser humano. Porque se a fauna e a flora talvez não te fazem perder o fôlego, é impossível que o ser humano não te faça perder o fôlego. Porque realmente é uma complexidade absurda. Observe agora, mesmo o pulsar do coração e a sua respiração. Note que o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Respira aí. Pausa aí um pouquinho e faz assim. Ó. Cada vez que nós fazemos isso, nós deveríamos estar com o coração extremamente agradecido, porque foi o Senhor que nos permitiu mais um respirar. É Ele que nos dá o oxigênio. E olha só, um corpo em pleno funcionamento. A vida acontecendo. E quem dá a vida é Deus. Só existe vida nele. Ele é a fonte da vida. Nós somos o canal. Nós recebemos a vida dele. E se você está aí tendo o privilégio, a oportunidade de respirar, eu te convido a adorar o Senhor. Aleluias. Mais um dia o Senhor me deu a oportunidade de respirar. Como o Senhor é bom, como o Senhor é grande, como é maravilhoso servir ao Senhor e conhecer o Deus Criador do meu corpo, desta máquina que Ele deu para que eu pudesse cuidar. Aleluias! Veja só, um ser humano costuma ter de 90 mil a 100 mil batimentos cardíacos por dia e cerca de 23 mil respirações em 24 horas. Deus formou Adão do pó da terra. Não havia nele vida. Depois soprou no nariz dele uma respiração de vida e assim ele se tornou um ser vivo. O que havia naquele sopro divino? O que será que tinha naquele soprar que trouxe Adão à vida, à existência? Havia vida. A vida que só Deus pode dar. Aleluias! O salmista tinha certeza
que o homem foi criado por Deus e que o Senhor o via quando era formado de forma misteriosa no ventre de sua mãe. Eu vou abrir aqui o Salmo 139, vou achar aquele rapidinho, porque o Salmo 139 foi um dos salmos que eu mais recitei quando eu estava grávida da minha filha. Cada vez que eu ia na consulta, que eu ia no ultrassom, que daí a médica falava, né, aqui está os órgãos, ia mencionando o tamanho do baço, o tamanho dos pulmões, se estava completo ali, né, o desenvolvimento do estômago, dos órgãos ali de digestão, os órgãos respiratórios. Cada vez que a médica falava, eu ficava maravilhada com a beleza de tudo que o Senhor fez. Eu me lembro que quando eu estava grávida de 7 semanas, ela tinha 7 semanas de vida, e eu fui, né, ver lá no consultório, e aí quando a médica colocou o aparelho, já dava para ouvir aquele coração pulsando muito forte. Os batimentos cardíacos de um bebezinho, né, de 7 semanas, são mais acelerados do que o nosso. Então, era aquele bater muito forte, um soar tão lindo. E olha o que o salmista vai dizer lá no Salmo 139, do verso 13 ao 16. Eu estou aqui com a Almeida Revista e Atualizada. Tá aqui, porque é uma Bíblia de estudo, então ela tem várias partes. Aqui, ó. 139, opa, tá aqui. Opa. Aqui, 139, do 13 ao 16. Olha só. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma ainda delas havia ou existia. Olha a beleza do que o salmista nos escreve. Ele foi inspirado pelo Senhor para falar sobre a maravilha e a complexidade da formação de um bebê. Você já parou para pensar que nem os cientistas chegaram a uma conclusão de como uma mulher consegue produzir um outro ser humano dentro dela? Literalmente ali de 9 a 10 meses, né, de 36 a 40 semanas, uma mulher leva para, em parceria com o Criador, trazer à existência, trazer ao mundo uma vida pronta. É só ele ser alimentado, cuidado, que ele vai crescer e tornar-se um adulto. Olha como isso é complexo, como isso é maravilhoso. Quem poderia ter feito algo tão rico e tão cheio de detalhes, senão o Criador? Agora, aqui no segundo subtópico, nós falaremos sobre a grande complexidade do corpo humano. Olha só. Um conhecido biólogo molecular chamou de complexo irredutível o sistema que, se for retirado qualquer uma de suas partes, o funcionamento básico torna-se impossível. Um exemplo disso é o olho humano. Se qualquer parte fundamental do olho não funcionar adequadamente, é impossível ter a visão. O olho humano é muito complexo. Ele é formado quando a criança está por volta de 5 meses de gestação. Cerca de 1 milhão de terminações nervosas ópticas estende-se do cérebro para encontrar e alcançar outro 1 milhão de terminações nervosas ópticas que se estendem do olho, e todas se combinam perfeitamente. Um processo evolutivo pelo nada poderia levar ao surgimento do olho humano? Meus irmãos, imagina alguém dizer que um dia uma molécula de água foi gerando, 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 virou algo que tornou-se a vida humana. O olho, os dedos, o braço, o coração. Mais do que isso, olha só. Deus criou cada detalhe do ser humano. E Ele é um Senhor maravilhoso e se atentou para cada pedacinho de nós. Olha só a quantidade de terminações nervosas que o nosso olho tem para que ele possa funcionar de maneira adequada. É algo maravilhoso ou não é? E continuando aqui no terceiro subtópico, nós vamos falar sobre o fato de que a vida não surgiu do nada, não surgiu por acaso. O que dizer diante da grandeza do corpo humano? Nós ficamos praticamente sem palavras quando olhamos, né? Você já visitou um bebezinho recém-nascido ou já teve o privilégio, né, de ter o seu filho nos braços recém-nascido? Você já observou como ele é perfeito? Como está ali a cabeça, os bracinhos, os dedos, a boca,
já faz o movimento ali para amamentar, né, para se alimentar. É perfeito. Vem ao mundo de forma completa. Esta é a beleza da criação do Senhor. Teria como surgir do nada? Não, não é mesmo? E agora, para concluir a nossa aula, veja só. Tudo foi criado por Deus: os céus, a terra, o sol, a lua e as estrelas. Todos os animais, grandes e pequenos, as incontáveis plantas do reino vegetal e também os seres humanos. Tudo foi criado de uma forma poderosa. A criação é convocada todos os dias para louvar ao Criador. Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluias, é o que está relatado em Salmos 150, em verso 6. Professor, eu desejo que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo te conduza nesta aula. Hoje, o secularismo tem entrado com muita força nas nossas escolas e praticamente roubado a atenção e a convicção dos nossos adolescentes. Então, ministrar uma aula abordando cada detalhe que está em Gênesis, a beleza e a grandeza de tudo que o Senhor fez, é uma das formas mais poderosas que nós temos para resgatar a mente dos nossos adolescentes e para mostrar a eles que sim, nós servimos a um Deus grande, poderoso, que relaciona-se conosco de forma pessoal, mas que também é o Deus criador e que fez todo este mundo para que nós pudéssemos habitá-lo. Amém? Eu desejo que a sua aula seja extremamente abençoada pelo Senhor, que Ele te guie durante toda ela, que os seus adolescentes possam ser ministrados pelo Senhor e saírem desta aula tendo maior convicção de que o Senhor, nosso Deus, o Senhor a quem nós servimos, fez tudo que existe, tudo que no mundo há, veio à existência pela palavra dele. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.